Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com essa ditadura do Zen, a ditadura da iluminação, a ditadura da consciência expandida. Nosso espírito, o que é que eu quero dizer com isso? Nosso espírito é uma coisa, nosso corpo é outra. Então, nosso corpo pode apresentar algumas debilidades que não vão corresponder, né, ao que o nosso espírito sente. E então, assim, você expandiu sua consciência, você tem consciência da imortalidade da alma, você já alcançou muito de compreensão, né? E compreensão é consciência. E como a gente sempre fala, e consciência é luz. Você já alcançou essa luz. Mas veja bem, vamos tomar cuidado com algumas condições fisiológicas, biológicas, condições físicas, que não vão acompanhar. E tá tudo bem, né? Certa vez eu ouvi um expositor, né? Estava assistindo a uma palestra e eu ouvi o expositor falando da seguinte forma: deu o exemplo da TPM. Tem mulheres que têm TPM fortíssimas, que aí vem um grau de ansiedade muito grande, um nervosismo muito grande, né? Muita cólica. Tem mulheres que não sentem nada disso, mas tem mulheres que sentem isso com intensidade. E se uma dessas mulheres que sente isso com intensidade for uma pessoa da consciência expandida, então significa que ela está com um obsessor, um espírito obsessor a acompanhando? Não, gente. É uma questão física. O corpo dói, né? As sinapses neurais, tem horas que confunde, né? A mensagem chega ao nosso corpo e nos causa ansiedade. Então, tudo isso está dentro do normal. O que seria não estar dentro do normal? É quando essas condições são prolongadas, se estendem, como a tristeza. O que é depressão? Uma tristeza que se prolonga. Né? Mas você sentir tristeza um dia, 2 dias, 3 dias, aconteceu um evento, você está triste, está pensando sobre aquilo, gente, está tudo dentro do normal. Isso é ser humano. E então, existe uma cobrança, entre aspas, né, de que você esteja 100% bem de todo o tempo. Como se você já tivesse que apresentar um grau de cura de 100%. De todos os seus conflitos psíquicos, de todo o conteúdo que está no seu inconsciente. E não é assim. Essa existência é só mais uma, num grande enredo. Nós estamos vivendo capítulo por capítulo. E não vamos nos curar de tudo. Nem gosto de usar o termo curar, prefiro o termo transformar, resignificar, porque nós não somos doentes. Né? Tem os casos da psicopatia, da sociopatia, que são casos à parte, tá? Mas estamos falando de nós, pessoas normais, que estão suscetíveis aos seus sentimentos, às suas emoções, às suas dores, aos seus momentos de angústia, de um momento de sentir um vazio. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, de se descobrir, nós precisamos de tudo isso. E então, não é para a gente se castigar, se cobrar uma perfeição que não será alcançada nessa existência. E é aquilo que a gente fala para as pessoas, fala para os nossos amigos, né? Quando está passando por um problema, tá? Assim, tenha paciência, vai passar. A gente tem que pegar isso e falar para a gente também.
né? Não se culpe. A gente não fala para os nossos amigos, não se martirize porque você deu essa escorregada. Isso é normal. Levanta sua cabeça, segue em frente. Agora você aprendeu com esse erro, esse equívoco. Por que a gente não pega tudo isso e não fala para a gente mesmo? E então você chega aí na internet e você assiste a vídeos que indiretamente tem uma cobrança de que você seja perfeito. Podem não usar esse termo, mas quando fala agora mesmo da transição planetária, né? Que o joio está sendo separado do trigo, que isso e aquilo, de quem será exilados para planetas inferiores. Gente, nos coloca numa condição que você já se sente exilado. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se nós, que ainda somos aprendizes, que ainda estamos no processo de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, conseguimos enxergar o bem no outro. Não acontecem situações assim, que às vezes a pessoa é um pouquinho complicada, mas você consegue enxergar que lá no fundo tem uma coisa boa? Imagina Deus, o que ele não vê de bom em nós, porque não que ele seja uma pessoa e que está nos olhando, mas eu me refiro à nossa verdadeira vibração. Então, a sua vibração não é daquela tristezinha que você está sentindo naquele dia, não é daquela raiva que você sentiu naquele dia, não é daquela vontade que você sentiu de mandar aquela pessoa para aquele lugar. A sua vibração é muito superior a isso. Quando lá dentro, no seu íntimo, existem verdadeiros sentimentos bons. Então, quem é você na maior parte do tempo? Se é o bem, então tá tudo bem. Então, há essa ditadura dessa felicidade, né? Dessa paz, dessa conexão 100% do tempo, né? De conexão com a espiritualidade superior 100% do tempo. E não é assim. Não é para ser assim. Senão a gente não se conhece. Senão a gente não se descobre. Senão a gente não cresce. E então, tão importante quanto compreender os outros é nos compreendermos. Então, tá tudo bem, tem aquele dia que você tá pé da vida. Só não deixa isso criar raízes e se prolongar. Tá tudo bem naquele dia que você não quer ver ninguém, você quer ficar sozinho. Tá tudo bem aquele dia que você tá chateado. Tá tudo bem naquele dia que você acha que foi egoísta. Tá tudo bem. Porque, como disse Jung, nós não estamos aqui para sermos perfeitos, mas para integrarmos à consciência as nossas sombras. Então, só tendo conhecimento delas, para que a gente possa trazê-las à luz da consciência. Né? Então, assim, tô pé da vida porque tô sem dinheiro, porque eu queria fazer tal coisa e eu não posso. Tá, vamos lá, é só se conhecer. Por que que isso está te aborrecendo tanto? Por que isso te angustia tanto? E não deixa isso se prolongar. E vai trabalhar a forma de transformar essa situação. Porque não é para a gente viver de reclamação, né? Mas de transformação. Nós estamos
num planeta de provas e expiações. Isso significa em trânsito, né, para o mundo de regeneração. Isso significa, em primeiro lugar, que não somos espíritos celestes, que não somos espíritos perfeitos. Somos aprendizes. O importante é querer aprender. Isso é que é o importante. Eu vou comentar uma coisa que achei muito interessante, que um amigo espiritual disse para uma pessoa: a gente só vê a pedra no caminho depois que tropeçou. Então a gente precisa dos tropeços para ter conhecimento da pedra, para enxergar a pedra. Ninguém que tenha visto primeiro a pedra tropeçou, mas também não sabe o que é tropeçar e o que é se curar sozinho daquele machucado que fez no seu pé quando bateu naquela pedra. Então essas pessoas não são evoluídas. São pessoas que não estão vivendo. E viver implica de você passar por momentos mais difíceis, sim. E isso não diminui a sua consciência. Pelo contrário, se você sabe aproveitar esses momentos, você expande sua consciência cada vez mais. Então vamos parar de nos cobrarmos e de prestarmos tanto atenção a essa propaganda, vamos falar assim, né, sobre espiritualidade, mostrando uma coisa que não é. Que espiritualidade não é ser luz o tempo todo, é também ser sombra. Que não é estar tudo bem o tempo todo, é também ter os dias que não tá legal. E então a gente ia aprendendo a separar o que é do nosso ego, o que é do nosso espírito. E assim a gente desenvolve, e assim a gente cresce. Então, quando eu vejo em alguns vídeos uma generalização de que, como é que diz, a humanidade está perdida. Opa, peraí, calma aí com essa generalização. Porque muita gente está se encontrando, muita gente já se encontrou. Tem gente que não está nem aí, não tem a mínima noção de nada, tá? Mas tem muita gente que está engajada no bem, tanto para dentro quanto para fora, em ajudar o seu próximo, quanto no seu próprio desenvolvimento. Entende, gente? E então, assim, menos culpa e mais responsabilidade. Não é para ficar com sentimento de culpa. É para a gente ter a autorresponsabilidade. Não, não vou deixar que essa tristeza se prolongue. Não vou deixar que essa raivazinha que eu estou sentindo se prolongue. Eu vou resolver logo isso. Né? E marcar um tempo. Lembra que teve uma vez que já conversamos sobre isso, de marcar um tempo? Né? Olha, não vou deixar essa tristeza chegar a tal dia. E a gente trabalhando com ela. Veja que é bem diferente de não senti-la. É bem diferente. E então tem gente que, como uma pessoa chegou para mim e falou assim, Angélica, às vezes eu vejo umas coisas das pessoas tão zen, tão isso e aquilo, que eu fico me sentindo um nada. Eu disse, olha, não tem essa preocupação, porque da mesma forma
que as redes sociais iludem de aparência física, de posição financeira, ilude nessa questão também. Tem pessoas que você acredita que realmente estão felizes, ou que estão super conectadas com a espiritualidade, e que não estão. E que cobram que os outros estejam. Então, nós estamos aqui para desenvolvermos o humano em nós, porque nós estamos numa condição humana. E ser humano implica em ter todos os sentimentos. Certo? Aí a gente fica com essa reflexão. Deixa essa reflexão comigo também. Eu reflito sobre isso para também não me cobrar, né? Ser mais do que eu esteja conseguindo naquele dia. Então, que a gente se permita ser humano, para que então, aí sim, a gente se encontra. E aí sim, a gente expande cada vez mais a nossa consciência. Porque se expandir a consciência significa compreensão. E essa compreensão é luz. Luz é o quê? Lucidez. É estar lúcido. É sobre quem? É sobre o mundo? É saber que existem extraterrestres? É ter contato com extraterrestres? É ser médio e receber seus guias espirituais? Não é nada disso. É consciência sobre nós. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Frase essa, né? Que Sócrates repetia tanto que estava lá no portal do Oráculo de Delfos. Então, quando fala em se iluminar, estamos falando de conhecermos a nós mesmos. Ah, fulano é uma pessoa iluminada. Isso significa o quanto a pessoa tem consciência dela, de sua luz e de sua escuridão. Não é o quanto ela acha dos outros. Não é do quanto ela acredita que tem conhecimento sobre os outros e sobre o universo. Ser iluminado significa o quanto você tem consciência de si. Isso é que é ser iluminado. E essa iluminação só acontece quando a gente encontra as pedras no caminho. Para tropeçar, para nos curarmos sozinhos. E então, nessa lucidez que acontece, você começa a enxergar onde existem outras pedras. E você aprende a lidar com elas para não tropeçar de novo. Certo?